Pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho agora sobre o GitHub, tá? Mas o que a gente vai falar aqui não se aplica exclusivamente ao GitHub. Você tem outras ferramentas, tá? Como o GitLab, tem uma outra que chama Bitbucket, que vocês podem usar também para fazer mais ou menos as mesmas coisas que a gente faz aqui com o GitHub, tá? Nesse caso aqui eu estou usando o GitHub porque é a ferramenta mais popular, aí, o site mais popular para trabalhar com o Git. Tá? E o que é o GitHub, pessoal? Até agora a gente criou lá um repositório, né, com o Git na nossa máquina local ou lá no servidor da AWS. Tá? Só que são coisas isoladas, tá? Eu até tenho como vincular esses dois repositórios, né? Por exemplo, se eu tiver um repositório num servidor e um repositório na minha máquina, eu tenho como manter eles sincronizados, tá? Só que a forma mais simples de fazer isso é usando uma ferramenta como o GitHub, que vai funcionar como um repositório central para o nosso código-fonte, tá? Como assim? Você vai ter o seu repositório na sua máquina, onde você vai fazer as mudanças lá no seu código-fonte, no seu site, o que quer que seja, tá? Todas essas mudanças que você fizer, você vai enviar para um repositório central, que vai ser, no caso, o GitHub, tá? E se você tiver o seu site hospedado em um servidor, por exemplo, na AWS, você pode se conectar a esse repositório central e baixar todas as atualizações do seu site. Então você consegue manter as mudanças que você faz na sua máquina sincronizadas com esse servidor remoto, né, lá na AWS, tá? Então é uma forma bem bacana aí de se trabalhar, tá? Para fazer isso, pessoal, eu criei aqui, tá? Aqui eu estou com um terminal aberto e para que vocês não se confundam, quero que vocês prestem bastante atenção aqui. Na parte de cima aqui, eu tenho a minha conexão via SSH com a minha máquina lá na AWS, tá? E aqui embaixo eu tenho a minha máquina local, tá? Eu dividi esse terminal aqui em duas partes, tá? E na minha máquina local eu criei esse diretório chamado meu site e inicializei um repositório Git aqui dentro. Esse repositório está vazio, tá? Eu vou abrir ele aqui no Visual Studio Code. Vocês vão ver que não tem nenhum arquivo aqui dentro, tá? Então, para começar, eu vou criar um arquivinho HTML aqui, chamado index.html, tá? Vou usar aqui o autocompletar aqui para criar uma página HTML simples, simplesmente com um título assim, bem-vindo ao meu site, tá? Se vocês abrir aqui um preview, opa, live server. Vou abrir aqui na minha máquina, vocês vão ver que é simplesmente essa paginazinha aqui, tá? Isso aqui está rodando a partir da minha máquina, escrito bem-vindo ao meu site. Bom, o Visual Studio Code, pessoal, é um editor muito bacana e ele já tem uma integração com o Git. Se vocês olharem aqui do lado esquerdo, vocês vão ver que tem esse umzinho aqui, ó, que está dizendo para mim que isso aqui é a integração com o Git e ele está mostrando que houveram mudanças, né, nesse meu repositório, que foi, no caso, adicionado esse arquivo index.html. Tá? Foi adicionado todo o conteúdo dele. Então eu vou clicar aqui no mais. Tá? Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa de executar aquele comando git add, tá? Com o nome do arquivo. Quando eu clico nesse mais aqui, eu estou adicionando ele aí as mudanças, né, que eu vou querer gravar do meu repositório. E aqui eu vou colocar uma mensagem no meu commit, que é aquele mesmo comando, git commit, tá? Então o que eu estou fazendo aqui via interface gráfica é na verdade só um atalho para aqueles comandinhos lá da linha de comando. Tá? Então eu vou colocar aqui criado arquivo index.html. Essa é a minha mensagem de commit. Tá? E eu salvei isso aqui na minha máquina. Tá? Pessoal, agora eu vou lá no GitHub e vou criar um repositório central para onde eu vou enviar essas mudanças, né, que eu fizer aqui no repositório que está na minha máquina. Então a gente vai voltar aqui no GitHub, tá?
Depois que, no caso aqui, vocês já criaram uma conta no GitHub, já fizeram login, vocês vão ter a opção aqui de criar novos repositórios. Vocês podem usar aqui em cima ou aqui. Então, eu vou clicar aqui em novo, tá? E vou criar um repositóriozinho chamado meu site. Tá? Não precisa ser o mesmo nome da pasta do diretório que vocês criaram. É conveniente que seja, mas não há necessidade. Tá? Vocês têm aqui a opção de criar o repositório de forma pública, e aí qualquer pessoa vai ter acesso aos dados, né, ao código-fonte que está lá, ou criar de forma privada. Você pode definir quem pode ver e quem pode mexer. No caso, eu vou deixar como público, tá? Não vou dar nenhuma dessas opções aqui, adicionar, readme, git ignore, nada disso. Quero que ele crie um repositório vazio. E vou simplesmente clicar aqui em Create Repository. Tá? Ele criou o repositório e agora ele está me dando algumas instruções aqui. Então, agora que ele criou o repositório, pessoal, aqui nessas instruções, ele está me dando duas opções. Tá? Eu posso criar um novo repositório na minha máquina e enviar os dados para esse repositório central que eu criei aqui no GitHub, ou eu posso pegar um repositório que já exista na minha máquina e enviar os dados, que é exatamente o que a gente quer fazer. Eu já tenho um repositório que eu criei, já tenho aquele arquivo index.html lá, já fiz o primeiro commit e agora eu quero enviar os dados. Tá? Ele dá para a gente duas opções aqui, ó. Vocês vão ver que é usar uma conexão via SSH ou HTTPS. Tá? No caso eu vou usar o SSH aqui, por quê? Porque eu já tenho uma chave configurada e aí facilita um pouquinho o processo. Para quem acabou de criar uma conta no Git, quando vocês tentarem fazer a conexão aqui, né, no caso adicionar o repositório e enviar os dados, ele vai pedir usuário e senha de vocês, tá? No meu caso aqui, como eu já tenho uma chave configurada, ele deve ir direto. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou mandar ele adicionar o repositório, no caso eu vou adicionar a versão SSH, né? E agora eu vou fazer esse push aqui, que quer dizer envie os dados aqui do meu repositório local para esse repositório central, né, no GitHub. Tá? É interessante notar também o seguinte, esse repositório central ele tem um nome, tá? No caso a gente deu um apelido para ele que é esse origin. Tá? Então quando a gente adicionou ele aqui, a gente falou, ó, adicione esse repositório aqui, central, né, com esse aqui, com esse nome. Tá? Eu estou chamando de repositório central, mas na verdade ele é um repositório remoto. Tá? Aqui eu fiz um mapeamento do meu branch, tá? Um dos galhos aí, né, que a gente tem dentro do repositório. E aqui eu estou falando, ó, envie os dados desse meu branch lá para o GitHub. E ele fez esse envio. Se a gente voltar aqui no GitHub e eu atualizar essa página, vocês vão ver que já mudou. Ó, agora eu tenho aqui, né, o meu arquivo. Então ele está falando aqui, ó, tem um commit nesse repositório, foi feito 17 minutos atrás. E eu tenho aqui o arquivo e eu posso visualizar, né, no caso, a última versão desse meu arquivo. Se eu fizer alguma alteração nesse arquivo, vamos aqui no Visual Studio Code, eu vou pegar esse arquivo e vou colocar um subtítulo aqui. Bem-vindo ao meu site. Vamos aprender a usar o Git, por exemplo. Tá? Eu fiz essa modificação, vocês vão ver que aqui, ó, no Visual Studio Code ele já está marcando aqui como modificado. Se eu clicar aqui, ele me mostra até qual foi a modificação, está falando, ó, foi adicionada essa linha, tá? E aí eu posso adicionar essa modificação e fazer o commit. Só para variar um pouquinho, vamos fazer isso manualmente. A gente já fez a primeira aqui pelo Visual Studio Code, agora a gente vai fazer na mão essa segunda. Eu vou vir aqui, no meu repositório local, vou digitar aqui, ó, deixa eu limpar aqui primeiro, vou digitar git add index.html, tá? Adicionar as modificações que eu fiz nesse arquivo, git commit -m adicionado subtítulo. Ó, ele fez o commit, né? Ele salvou essa modificação no histórico aí do meu repositório.
E agora, pessoal, eu posso colocar aqui ó, um git push. Para quê? Para enviar essas modificações lá para o GitHub. Tá? A partir do momento que eu fizer isso aqui, ele vai salvar essas mudanças que foram feitas também lá no meu repositório remoto, ou repositório central, que é lá o GitHub. Tá? Se eu atualizar a página agora, vocês vão ver que agora eu tenho 2 commits, ele já dá até aqui a descrição, né, desse commit, e se eu vier aqui no arquivo, ó, tá aqui o subtítulo. Tá? E é legal aqui o GitHub porque ele tem várias ferramentas. A gente pode ver o histórico, por exemplo, desse arquivo, né, quais foram os commits que geraram alterações nesse arquivo. A gente tem como ver o arquivo em cada versão, né, a cada modificação, o que foi feito. Então é bem interessante a gente utilizar, né, esse tipo de repositório, essas ferramentas de controle de versão. Bom, pessoal, então a gente já tem aqui nosso repositório, né? Eu já tenho a conexão entre a minha máquina local e esse meu repositório remoto que está lá no GitHub. E agora eu quero pegar esse site, né? Que na verdade é uma única página aqui que eu criei aqui nesse repositório, e eu quero levar para o meu servidor lá na AWS. Como que eu faço isso, pessoal? Então a primeira coisa eu vou instalar o servidor Apache aqui na AWS, para a gente poder exibir essa página. Então, vou dar aqui um sudo apt install Apache 2. Maximizar aqui. Então, ele vai fazer a instalação do Apache. E agora, eu vou vir aqui na pasta var www.html. Tá? Aqui eu tenho aquele index.html, né, que é a página default lá da instalação do Ubuntu. Vamos pegar aqui o endereço IP público da máquina. Eu vou jogar aqui no navegador para vocês verem. Tá? Eu já defini lá o grupo de segurança dessa máquina, já liberei a porta 80, então a gente consegue acessar a página. E agora eu quero colocar esse meu site também lá no meu servidor. Como que eu posso fazer isso, pessoal? Bom, primeiro, vou voltar aqui uma pasta para cima da pasta HTML aqui, tá? E como a pasta HTML ela tem permissão de escrita somente para o dono dela, que é o root, eu vou adicionar aqui dentro permissão de escrita para os demais usuários. Então eu vou vir aqui e vou fazer sudo chmod a mais w HTML. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando, olha, todos os usuários adicione a permissão de escrita. Aliás, adicione a permissão de escrita para todos os usuários. Tá? Se eu der um ll aqui, vocês vão ver que agora ó, todo mundo pode escrever dentro desse diretório. Então, vou voltar aqui dentro, ainda como usuário Ubuntu. E aí, pessoal, aqui no GitHub, aqui no cantinho do meu repositório, vocês vão ver aqui nesse botãozinho Code, que a gente tem aqui ó, a opção de copiar aqui esse link para o meu repositório. Tá? A gente pode fazer isso via HTTPS ou SSH. No meu caso, eu vou usar HTTPS aqui. Vocês podem usar aliás, eu vou usar SSH, vocês podem usar HTTPS para fazer a conexão com o usuário e senha. Tá? Então, eu vou copiar esse link aqui. E aqui no meu servidor, eu vou digitar assim, ó, git clone, e aí eu vou copiar aquele endereço que ele passou para a gente. Ele está reclamando aqui que não conhece essa máquina, né? Vou dizer que tudo bem. Opa, fiz besteira aqui porque eu não tenho uma chave configurada no meu servidor, né? Eu só tenho a chave configurada na minha máquina local. Então, para essa conexão aqui, eu vou ter que usar também o HTTPS. Tá? Então, eu vou copiar aqui e vou fazer git clone. E aí, vou colar o endereço do HTTPS. Como é um repositório público, ele nem pediu a senha. Tá? Ele simplesmente clonou esse repositório dentro da pasta meu site
Então a gente vai ver que aqui dentro do HTML agora a gente tem esse meu site, tá? E eu posso vir agora aqui no meu navegador e colocar aqui, ó, barra meu site. E ó, tá aqui a página que a gente criou. Então dessa forma a gente consegue manter essa sincronia entre esses três repositórios. O que está na minha máquina local, o repositório remoto, que está lá no GitHub, e o repositório que está no servidor. Tá? Então vamos fazer uma modificaçãozinha aqui localmente. Tá? Vou vir aqui na pasta index.html. Vou colocar aqui agora um H3. Vou colocar já estou sincronizando os repositórios. Tá? Salvei. Agora eu vou fazer aqui o commit aqui pela IDE do Visual Studio Code. Eu vou clicar aqui no mais para adicionar a modificação. Vou colocar aqui sincronia de repositórios. Tá? E aí eu vou pressionar aqui Ctrl Enter para fazer o commit. Então ele já fez o commit, tá? E agora a gente precisa fazer aquele git push para enviar as modificações lá para o GitHub. Como que a gente faz isso? Eu posso clicar aqui nesses três pontinhos e vir em push. E eu posso também clicar aqui, ó, na minha barra de tarefas, eu tenho essa opção aqui para fazer o push por aqui, tá? Tanto faz. Vou vir aqui no git push. Ele está executando. Ó, e se tudo correu bem, se a gente vier aqui no GitHub agora, a gente vai ter 3 commits e já tem o arquivo modificado. No meu servidor, esse arquivo ainda não está modificado. Se eu atualizo aqui, ainda não está aparecendo a mudança. Então agora o que eu preciso fazer? Eu preciso vir no meu servidor, vou vir aqui dentro da pasta meu site, tá? Para enviar o arquivo para o GitHub, para enviar as modificações para o GitHub, eu uso o comando git push, tá? Para trazer as modificações do GitHub para minha máquina, eu uso o comando git pull, tá? Com isso, ele atualiza, né, a versão aqui da minha máquina com o que está lá no GitHub, tá? Se eu atualizar aqui agora, ó, já estou sincronizando os repositórios. Então, dessa forma, a gente consegue manter essa sincronia entre o que está no meu computador, o que está no GitHub e o que está no servidor. Pessoal, o principal que eu quero mostrar para vocês aqui nessa aula é o uso do Git, né? E dar esse exemplo aí de uma forma que a gente consegue fazer o que a gente chama de deploy do nosso site para o GitHub, né? E no caso para o nosso servidor, usando o Git. Facilitar um pouquinho aí, sem precisar ficar usando FileZilla, fazer conexão, modificar permissões. Então a gente consegue usar isso aqui, tá? Mas não para por aí, tá? A gente consegue até automatizar esse processo. O Git ele tem uma ferramenta que chama hooks, né, ou ganchos, que pode executar alguns comandos aí. Por exemplo, quando eu faço o push para o GitHub, o meu servidor lá remoto, ele já pode buscar essas atualizações automaticamente, tá? O GitHub, ele já pode avisar o meu servidor, ó, tem modificação aqui. E aí, o meu servidor já busca essas modificações e atualiza automaticamente. Então, a gente consegue fazer um processo aí de deploy automático, né? Fazer um deploy contínuo da nossa aplicação de forma toda automatizada, tá? Então, a gente tem várias opções aí usando o Git. Recomendo que vocês deem uma olhada, explorem. O próprio GitHub também tem várias ferramentas aqui, ó, dentro de Actions. Vocês encontram diversas ferramentas para fazer essa parte de deploy, né, de testes, de aplicação. É bem interessante. Galera, então a gente para por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido aí o que é o Git, o que é o GitHub, como a gente faz esse vínculo aí entre os repositórios, né, que estão em locais diferentes, tá? Para uma referência mais aprofundada sobre Git, eu recomendo que vocês deem uma olhada no vídeo que a gente postou para vocês lá na aula, lá no ECAD, tá? É um vídeo bem bacana da Rock City que explica comando por comando que a gente tem ali no Git,
tá? Dá para fazer bastante coisa, tá? E a gente vai postar uma atividadezinha para vocês também em cima desse tema.